nosso Você Bonita. E olha, participe do programa todos os dias, receber suas mensagens é tão bom. vocebonita@tvgazeta.com.br ou ainda @Carol_Minhoto pelo Twitter. Ao vivo, a gente consegue ter uma interação muito maior e ficar muito mais gostoso. É ou não é? Agora, papo sério, papo de nutrição ligado à alimentação, que você sabe que tem um espaço garantido aqui no nosso Você Bonita. Mas é um assunto que a gente nunca falou, nunca foi abordado aqui e é um assunto importantíssimo. Alimentos orgânicos. Você já entrou nessa? O que você acha dos alimentos orgânicos? Você acha que eles são melhores que os alimentos que vão aí alguns conservantes ou que podem ter aí agrotóxicos ou não? Você acredita que os alimentos orgânicos não são uma boa ideia? A gente vai entender tudo isso agora com a querida Natália Colombo, que é nutricionista funcional. Seja bem-vinda. Adoro quando você vem. Eu também adoro que estar máximo. Aqui. Essa semana foi tão bacana. Vieram tantos convidados queridos. Minha produção sabe os convidados que eu gosto muito. Eu gosto de todos, mas tem alguns que acabam se tornando mais amigos, né? Que a gente conversa fora daqui. Então é tão gostoso rever vocês. Ai, tava com saudades, que graça, viu? eu também Obrigada tava. mesmo por estar aqui. E você já trouxe, então, exemplos de alguns alimentos orgânicos. Isso. Antes de tudo, o que são os alimentos orgânicos? Quando a gente fala, então, que uma fruta ou um legume é orgânico, por quê? Como ele recebe essa classificação? Tá, na verdade, essa classificação ela é uma classificação até difícil de ser adquirida, porque para isso o alimento ele tem que ser totalmente isento de pesticida, isso no caso de verduras, legumes e legumes, ele tem que ser totalmente isento de pesticida, de agrotóxico, de fertilizante químico, ele tem que ser cultivado num solo onde não tenha nenhum tipo de contaminação com esse tipo de fertilizante. Certo. E no caso, quando a gente pensa num frango orgânico, né, que a gente também já encontra em supermercado, leite orgânico, é aquele que cresceu sem nenhum tipo de antibiótico, sem nenhum tipo de hormônio. Né? Então é mais ou menos por aí. A principal diferença desses alimentos é isso. E é bem interessante porque as pessoas não têm muita ideia, né, da principal diferença entre os alimentos. Porque hoje em dia tem crescido bastante. Qualquer supermercado que você vá, qualquer hortifruti, tem lá um cantinho que tem alguns alimentos orgânicos. Verdade. Né? Mas a demanda no Brasil de alimento orgânico ainda é muito baixa. Tanto que a maior produção de orgânico que a gente tem no país, ela é exportada. Ela não fica aqui. Ah, eu não sabia. É por isso que o preço, então, acaba sendo um pouco mais elevado. Sim. E até por conta, quando a gente pensa em legume e verdura, quando você pega e você cultiva ele sem fertilizante, precisa de todo um trabalho, né? Sem fertilizante químico, porque eles até usam alguns fertilizantes, aquele adubo, né? Que é uma coisa mais natural, que não tem nada de aditivo químico. Tá. Então, nesse caso, você consegue, só que é mais difícil, né? Agora, você saberia dizer que órgão regulamenta isso? Que diz, olha, saiu um selo, este produto é orgânico e foi conferido. Olha, eu não lembro o nome do mas tem um agora, órgão mas que tem faz um isso. órgão e inclusive ele é super rígido, que tem até, é muito comum a gente ver, na maioria dos produtos orgânicos eles vêm embalados, né, até quando você encontra e tem lá o nome do órgão que está certificando. Tá. Porque a grande então não dá maioria, pra comprar sem essa etiquetinha. O ideal é comprar com etiqueta. Tá. O ideal é comprar com etiqueta, porque na verdade assim, não é que você até pode comprar sem, mas quando você compra com etiqueta, você tem certeza que ele está regulamentado. Entendi. E ele é super rígido aqui no Brasil, esse órgão ele consegue ter um controle bem legal. Inclusive é bem difícil para você conseguir manter um produto 100% orgânico, porque tem também a questão de solo, né? Você tem que garantir que aquele solo está isento. Isso também, quando a gente pensa na questão de sustentabilidade, também é importante, né? Verdade. Porque o próprio uso de agrotóxico, de fertilizante químico, isso acaba também sendo super agressivo, tanto para o meio ambiente, né? para meio ambiente, para os animais, pequenos animais, aves, né? Então, quando a gente pensa em orgânicos, a gente não está pensando só num bem para o organismo. Sim. A gente está falando do meio ambiente, de tudo. De tudo. Agora, qual a principal diferença que a gente nota? Aqui a gente tem exemplos, então, de alimentos orgânicos. A gente não tem, por exemplo, um tomate que não é orgânico. Mas quando você pega uma fruta orgânica, ela é diferente da fruta que não é orgânica? Assim, a aparência, a cor, o tamanho? Sim, geralmente diferente. sim. Geralmente sim. Inclusive esse tomate que eu trouxe, ele é o Carmen, né? Então por isso que ele é um pouco maior. Mas em geral Nossa, o tomate, o tomate ele é um pouco menor. Que isso, vamos pensar num tomate italiano. O tomate italiano ele acaba sendo menor quando ele é orgânico. Mas isso também não é uma regra, mas em geral ele é. Então os que recebem agrotóxicos podem ser maiores. E na verdade eu trouxe até algumas frutas aqui para falar algumas coisas. Na verdade, nesse caso, o abacaxi e o abacate eles não são orgânicos.
tá? Por que não? Porque exatamente pra gente ter essa ideia, o tomate, o morango, o pimentão, frutas que têm a casca mais fina, elas são as que a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente sabe que o alimento orgânico ele é um pouco mais caro. Sim. Né? Então, tem muita gente que fala, mas se eu for trocar tudo por orgânico, né, eu vou gastar bastante. Mas então, se todo mundo começar a comprar, o preço vai cair. Vai cair. Tem outro sem lado, dúvida. né? É porque a procura é menor. E por outro lado, o que eu até indico para os pacientes? Então então você não precisa comprar tudo orgânico, mas algumas frutas, eu prefiro que você priorize que seja orgânico. Sim. Uma delas é o tomate. E o tomate, gente, é muito comum. Às vezes você pega no hortifruti, você pega o tomate, você já sente aquele cheiro, né, muito forte de agrotóxico. É verdade. Não sei se você já reparou isso. A gravidez inteira eu comia tomate orgânico. Inteira. Exatamente. Agora confesso, agora eu quase não tô comendo tomate, nem posso, porque o tomate é muito ácido, eu tenho medo de dar cólica no nenê. Então eu tô evitando. Mas eu tive esse cuidado pensando mesmo. Por que o tomate, então, ele é mais perigoso do que outros alimentos? Principalmente por causa da casca dele. Principalmente, porque ele tem uma casquinha muito fina. Tá. Né? Então E ele permite que vários... o agrotóxico entre... Sim, e que também, por outro lado, você usa mais agrotóxico, por quê? Porque exatamente por ele ter essa casca muito fina, né, e ele ter esse sabor até um pouquinho mais adocicado, ele como eu posso dizer, mas ele acaba sendo um alimento muito fácil para vermes e parasitas. Então a quantidade de agrotóxico acaba sendo maior. E a outra, que é o campeão, né, da quantidade de agrotóxico, são os morangos. Os morangos, né? Que os morangos também é muito... É bem fininho. Além disso, é um dos que mais se usa agrotóxico. Então aqui você separou, até pra gente ter uma noção. Isso. Aqui as cascas são mais rígidas, Isso, mais grossas. Nesse caso aqui, quando a gente pega um abacaxi, a casca dele é muito mais grossa. Tá. Então, acaba sendo uma boa opção. Então, eu acabo falando, bom, o tomate, uma maçã, uma pera dá preferência para um orgânico. Mas Entendi. no caso de outras frutas que tenham a casca mais grossa, não tem problema. Limão, você come laranja, abacaxi. Isso. Até o limão e a laranja, acaba, se você conseguir preferir orgânico, até vai. Mas ainda a casca, né? É verdade. É um pouco, ela é mais rígida. Isso, ela é mais rígida. Agora, por exemplo, manga também, que você tem que tirar a casca. Então, usar essa regrinha. Isso. Os alimentos que têm a casca mais fininha, dá prioridade para os orgânicos. Agora, eu vou fazer uma pergunta que eu já ouvi muita gente falando também, que é a polêmica dos orgânicos e dos alimentos que não são orgânicos. Não sei se você já ouviu, mas provavelmente sim. Quando a gente fala que o alimento é orgânico, ok, ele é livre de agrotóxicos. Só que os agrotóxicos matam os bichinhos, os parasitas. Então, o alimento que é orgânico e não tem agrotóxico, ele não está livre de parasitas e bichinhos. Como é essa história? Sim, não, necessariamente Ele não está livre. E aí? Mas é que, na verdade, o que acontece? Esses parasitas e bichinhos, que eles acabam machucando a fruta. Então, você consegue saber quando tem ou não, entendeu? Então, porque o que acontece? Quando você vai comprar um tomate na feira, como é que você escolhe o tomate? Você vai pegar o tomate mais bonito, certo? Porque aquele tomate que tá mais machucadinho, que tem, né, que você vê que aqui, por exemplo, pode ter tido contato com algum tipo de parasita. Melhor evitar. Você não pega, você vai pegar sempre o mais bonito. Então, essa regra funciona. Então, é óbvio que a hora que você chegar na sua casa, você vai limpar, você vai higienizar, você vai fazer toda a higiene adequada. Com isso, você consegue eliminar. Porque, na verdade, ele necessariamente não vai ter entrado dentro. E no orgânico, eles usam alguns tipos de adubo, alguns tipos de fertilizante, mas que são aqueles fertilizantes que são feitos com base de casca de alimento. Que não vão agredir o meio ambiente e também são menos perigosos para o nosso organismo. Agora, é verdade que esse excesso... A gente tem perguntinhas, né, Glaucia? Já vou abrir espaço para as perguntinhas que estão chegando no nosso e-mail, no nosso Twitter. Mas essa pergunta eu acho que é importante pelo seguinte, necessariamente as pessoas que não consomem os alimentos orgânicos, então que têm uma alimentação rica nos alimentos que têm agrotóxicos, podem desenvolver mais doenças mesmo? Sim. Isso é comprovado. Na verdade, isso ainda é uma coisa que está muito controversa, mas que tem alguns estudos que já mostram que, primeiro, o orgânico tem mais nutrientes do ponto de vista nutricional, ele é melhor. E por outro lado, o que acontece? O agrotóxico é uma química, né? E a gente já tem um certo contato de químicos na nossa vida, no nosso dia a dia, isso é fato, acontece naturalmente. Entendi. O que acontece? É um químico a mais, que teu corpo pode eliminar bem, mas ele pode não eliminar. A gente acumula isso no nosso organismo. A longo prazo, isso pode estar relacionado com vários problemas. Tem pessoas que têm alguma reação alérgica a alguma fruta, e às vezes pode ser que não seja fruta, pode ser o agrotóxico da fruta. E aí ela come de novo a mesma fruta e não tem nenhuma reação alérgica. Entendi. Pode ser pela quantidade de agrotóxico. E tem pessoas que passam a vida inteira com uma dor de cabeça e que às vezes pode estar relacionado com esse químico que ela está constantemente comendo e que ninguém pensa, né? Porque ninguém pensa que talvez tal coisa pode ser.
por conta de... É verdade. Olha né? que interessante. É bem interessante isso. Você sabe dizer se tem alguma influência na amamentação? Já que eu tô passando por isso, tem tanta gente que assiste o programa que também está, porque me escrevem no Twitter. Ai, Carol, você tá aí dando de mamar? Eu também tô aqui em casa. Madrugada, menina, madrugada. Eu no Twitter com as minhas amigas que assistem o programa, as telespectadoras do Você Bonita. Aliás, um beijo pra todas elas, que também estão amamentando de madrugada. É muito divertido. Você sabe dizer se tem alguma relação, se pode ir pro leite? Sim, na verdade, diretamente com a alimentação, não. Mas qual que é o problema? Tanto feto quanto o bebê que acabou de nascer, a criança, ela é muito mais suscetível a ter uma intoxicação por esse tipo de químico. E isso a gente tá falando de agrotóxico em geral, mas é por isso que certos alimentos para um bebê ou para grávida você tem que evitar. Entendi. Porque o feto e o bebê, ele não tem como eliminar isso. Na verdade, não é que ele não tem, ele é muito novinho e ele ainda tem alguns sistemas que não estão totalmente desenvolvidos. É verdade. Né? Principalmente Então, o intestino, né? Que exatamente. tá aprendendo Exatamente. ainda. É por isso que tem as coliquinhas até Sim, 3 meses, né? sem dúvida. Então é legal Então, também por conta disso. evitar. Sim, dá as mulheres que estão amamentando. Dá preferência Pros aos orgânicos. orgânicos. Eu quis perguntar sobre isso, do lance dos bichinhos, né? Que então não tem o agrotóxico, então vai ter o bichinho. Por quê? Porque tem muita gente que é contra o orgânico, que eu já ouvi, por causa disso. Mas, na verdade, eu acho que isso é um pouco de ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo. Perfeito. Né? Porque não é muito por aí. Não é simplesmente porque ele é orgânico que ele vai ter. Até porque você vai fazer toda a higiene adequada e outra, se tem algum bicho, a hora que você abrir, você vai ver e simplesmente não vai... E é isso que eu ia dizer. A higiene deve ser feita com as gotinhas. A gente não tem a marca, mas eu não posso falar a marca. Mas vocês conhecem aquelas gotinhas que a gente põe no alface, no tomate, até nas frutas, né? Te deve usar mesmo nos orgânicos? Sim. Não, nos orgânicos, na verdade, alguns você até pode usar, mas em geral não. Se você faz uma boa lavagem, você não precisa. Necessariamente você entendi. não precisa. Então, mas nos você orgânicos... pode usar também, se você quiser colocar até um pouco de... Como é que chama? Pois é, eu não vou lembrar o nome. Eu só lembro da marca. Não, gente, é um produto de limpeza até que você pode colocar. Até colocar algumas gotinhas de vinagre também é interessante. Também, colocar o vinagre na água, você pode fazer isso, é bem tranquilo. Então, assim, alface, que às vezes pode vir com muitos Sim, gente, bichinhos. e a gente acabou, eu trouxe até aqui salsinha, cebolinha, porque não trouxe outras folhas, mas até pra gente conseguir falar. As folhas também tem que tomar muito cuidado, né? Porque elas também têm uma quantidade bem grande de agrotóxico. E as folhas, alface, qualquer outro tipo de folha, você consegue achar orgânica e o preço não é nada além, você consegue usar. E as folhas, gente, é bem legal, você sempre que puder usar as folhas orgânicas. A durabilidade, quanto tempo durou ali na geladeira ou na fruteira? É menor? É menor. Isso com certeza. É menor, isso é menor. Isso é menor. Então a gente... Mas eu acho também que isso também não se torna um problema. Desde que você se organize e possa comprar mais Sem vezes dúvida, e menos quantidade para não estragar também, né? E, gente, e é muito assim, né? Eu sempre falo, é muito fácil de você conseguir usar na prática. Então, por exemplo, vamos pensar no morango. Tá. O morango, que nem essa época agora que a gente tá entrando, começa a ser época de morango. Então é mais fácil de você encontrar. E mesmo o morango orgânico agora, ele tá num preço melhor. Porque o morango fora de época, primeiro que orgânico você nem acha, né? Verdade. Tanto. Então, o que eu faço? Eu compro bastante e deixo congelado. Tá. Então, deixo congelado e durante o ano eu vou usando ele no suco, vou usando pra fazer alguma receita. Ah, não tem problema deixar congelado, então? Não, nenhum. Ai, que então, bom. as frutas que você consegue congelar, você pode já congelar. Pode deixar congelado. Que não tem problema. Então, você pode comer fora de época. É. Olha, eu nunca congelei fruta. Não, é ótimo. Uva também é uma fruta que tem uma casca bem fininha. Você pode comprar e congelar. Coloca no saquinho? Coloca dentro de um saquinho e congela. Olha que bacana. Nunca congelei fruta, nunca... Dá pra fazer, dá que pra fazer. Bacana, Ana. Muito legal. Vamos então agora, a gente tem perguntinha, as perguntinhas chegaram no nosso e-mail. Vamos ver uma aqui de quem tá curtindo o programa. A dúvida dos orgânicos. Tem muita dúvida nesse assunto. Vamos ver. Olha lá. É da Lilian de São Paulo. Lilian, um beijão pra você. É mito ou verdade que os alimentos orgânicos aumentam o câncer no nosso organismo? Então a gente falou em doenças em geral, mas assim, ela tá perguntando se no caso dos orgânicos pode desenvolver o câncer. Não, isso não. É o inverso. Na verdade é o inverso. O que pode acontecer é o inverso. Por quê? Como os alimentos convencionais, que a gente chama de convencional, o alimento que é lá cultivado por agrotóxico. Como ele tem bastante agrotóxico, que são esses químicos, o que eles fazem? Eles diminuem o funcionamento do nosso sistema imunológico, que é um fator super importante, que a gente tem que ter o sistema imunológico bem ativo para a gente conseguir, inclusive, agir na prevenção de câncer. E entrando agora no ponto de vista nutricional, o que acontece? Os antioxidantes, assim como várias outras vitaminas e minerais que depois a gente pode falar, eles têm uma função super importante no combate ao câncer, na prevenção de câncer. E já se sabe, isso já está comprovado, que o alimento orgânico ele tem um maior teor de antioxidantes do que o convencional. Então, o alimento orgânico ele acaba inclusive ajudando
nessa prevenção de câncer. E por que isso? Que é super interessante. Como é que uma fruta ela produz um antioxidante? O antioxidante ele faz parte do sistema de defesa da fruta. Só que se você coloca lá um monte de agrotóxico, ele não precisa se defender de nada, porque os bichinhos nem vão chegar perto dele. Né? Então ele não produz antioxidante. Entendi. Ele produz, mas numa quantidade bem menor. Olha, então às vezes a gente está ingerindo ali alimentos achando, ai, que delícia, esse aqui eu ouvi, inclusive no nosso Você Bonita, que a gente fala muito das propriedades dos alimentos. Nossa, tem muito nutriente. No final, nem tanto assim, porque os agrotóxicos acabam combatendo. E hoje em dia, uma coisa que a gente tem que considerar também é isso, porque antes, uma maçã, a gente sabia que tinha tanto de magnésio, tanto de ferro. Hoje a gente sabe que isso muda muito. Primeiro por causa do solo, né? Porque você vai fazendo várias plantações em cima de plantação e mesmo o solo já não tem mais tanto nutriente assim. E porque também você tem que considerar tudo isso. Se é uma fruta que foi cultivada com agrotóxico, ela já tem menos nutriente do que uma que você sabe que tá lá orgânica, que em teoria ela tem aquilo, entendeu? Olha que interessante. Agora sim, a gente citou aqui frutas, legumes, as folhas, alface e tal. E outros alimentos. Então a gente já tem hoje sucos, que são orgânicos, queijos orgânicos. Como pode o queijo? Nesse mesmo sentido, é porque a vaca, ela desde o início, ela nunca teve o consumo nunca tomou antibiótico, não tem... e o animal é tratado assim. Isso, o animal é tratado assim. Então a vaca não teve uma suplementação hormonal, né? Que é bem interessante no caso, né? Porque isso, até você que tá amamentando. A mulher, ela amamenta quando? Quando ela acabou de ter o bebê. Sim. A vaca também, ela não passa o resto da vida amamentando. Ou seja, ela só tem leite em alguma fase da vida, que é quando, em teoria, ela tá amamentando o bezerro. E o que acontece? Qual que é o problema? Às vezes, com uma suplementação hormonal, eles dão hormônio pra vaca para que ela tenha leite durante muito tempo, porque isso é rentável para eles. Só que daí a quantidade de hormônio no leite é muito grande. Né? Nunca tinha parado para pensar nisso. Isso é bem interessante, é uma coisa que a gente fez na gente. Nunca. E a gente toma... Bom, eu pelo menos gosto muito de leite. Tomo todos os dias, né? Uma quantidade... Né? Eu não passo do limite também, até porque aprendi aqui no Você Bonita, porque muito também pode ser alérgico, né? Pode causar um processo alérgico no organismo. Lógico. Então, assim, com o limite. Mas, assim, a gente toma leite todo dia, eu nunca parei para pensar nisso. Não é interessante? Que o leite que a gente está tomando, ele pode ter vindo de uma vaca que estava ali sendo... alimentada com muito hormônio, com uma suplementação para ela produzir leite fora de hora. E isso é uma coisa, gente, que é muito, Nath, que bacana isso. Isso é muito... É só você pensar na mulher e os mamíferos, é a mesma coisa, é o mesmo ciclo de vida, né? Verdade. Vamos ver mais uma perguntinha? Olha lá, do nosso e-mail. Vamos colocar na tela. É da Thaís de Araras. Beijo, Thaís. Como identificar os verdadeiros alimentos orgânicos no supermercado? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, aquilo que a gente estava falando, você nunca vai encontrar, em geral, você não vai encontrar o tomate exposto como outro tomate. Tudo lá na bancada para você escolher quando ele for orgânico. Para você saber que ele é orgânico, ele vem embaladinho. Né? Ele vem lá todo embalado e ele naquele pacotinho mesmo com o selo falando que ele é orgânico. Então ele tá embalado diferente. Tem algumas feiras também que você vai, que você encontra bastante alimento orgânico. É isso que eu ia te perguntar agora, que a Sarinha mandou essa pergunta aqui no Twitter. Beijo, Sarinha. Na feira, como identificar na feira? Sim, na verdade, em feira é um pouco mais difícil. O que você pode fazer é pedir pra pessoa, pedir pro feirante se ele tem ali a comprovação. Isso eu já fiz em supermercado. Em hortifruti. Tem um hortifruti bem legal aqui em São Paulo, que eles têm bastante produto orgânico e eles não vêm embalado. E o supermercado me mostrou todos os laudos daquele produto, quando chegou, entendeu? É que é óbvio que você não vai, toda vez que você vai ao supermercado, pedir lá o laudo. Então, uma maneira de você ter certeza é ou comprar no mesmo tipo de feira, que você conhece o produtor, que você dá uma sondada de como é que ele faz isso, né, que você confia na pessoa, ou você comprar em supermercado quando ele já vem embalado e ele já vem com selo. Em geral, quando é produto industrializado, por exemplo, suco pronto, qualquer outro tipo de produto, ele já vem com o selo, você já consegue saber. Vem sempre na bandejinha, né, e o adesivinho assim em cima. Mas eu acho que não é uma regra, mas o que pode ajudar muito é dar uma olhadinha na carinha do alimento. Os orgânicos, eles vão ser sempre, então, menores e podem ter um ou outro furinho, um arranhãozinho. Inclusive, até uma dica, né, que a gente vai até um pouco contra isso, que até quando você tá comprando um alimento que não é orgânico, você vai comprar tomate, que a gente tá falando do tomate. Você vai lá comprar tomate que não é orgânico, o tomate convencional. Tenta nunca comprar o mais bonitinho, porque, em geral, o mais bonito, aquele que não tem nada, é aquele que tem mais agrotóxico. Olha que loucura. Né? E você sabe que depois que você se acostuma com o sabor do orgânico,
você sente diferença no sabor do que tem Sente. agrotóxico. É isso muito, verdade. assim, se você pegar agora um tomate orgânico e comer, você, às vezes nem tanto. Uhum. Só que no dia a dia, quando você tá habituada com orgânico, você troca, né? Você que fez isso durante a gravidez inteira. Você com certeza bem percebeu. diferente. É muito diferente. É bem diferente. Tem outro sabor, outro perfume. Sim, outro né? cheiro. Quando você abre a fruta ou abre o tomate dentro, você nota também. É legal fazer essa experiência em casa, né? Comprar orgânico e comprar do que tem agrotóxico no normal. Abre, dá uma olhada. De repente ali aquilo já te cativa pra falar, não, vale a pena. E não é tão mais caro. Se todo mundo começar a comprar, a gente consegue diminuir esse preço. É que a demanda, foi o que eu falei, a demanda ainda é muito baixa. E é um assunto, Carol, que as pessoas não conhecem, né? E a gente vê assim, qualquer país que você vai, o tanto de produto que você acha orgânico é uma coisa absurda. É verdade. Né? Dependendo do lugar que você vai, tudo tem orgânico hoje. Tudo você hoje tem a gente tem restaurantes que só tem comida orgânica, que é muito bacana. E o café. Né? A gente tem mais uma perguntinha que eu vou fazer daqui a pouquinho, mas eu queria fechar falando do café. O café orgânico, qual a diferença dele para o café que a gente toma, o tradicional? Porque, enfim, tem um limite para consumir essa cafeína. Então, o que recomenda são 3 xícaras de café. Em questão de cafeína. Não muda. Não muda nada. Não. Então, quem ama café vai falar, o orgânico tem outro sabor. E aí? E, Carol, só até você falou isso, já me puxou uma outra coisa importante. Gente, a diferença de um alimento orgânico para um alimento convencional é simplesmente a presença de agrotóxico, que é um químico, que está relacionado aí com esse monte de problema que a gente falou. Mas eu já tive muito paciente que chegou para mim e falou assim, então, eu tomava café com açúcar, mas agora eu não como mais açúcar. Eu tomo orgânico. Gente, é a mesma coisa. Continua açúcar. Continua então, açúcar. nesse caso da dieta, nossa... Continua óbvio diabetes, quem tem diabetes, o açúcar orgânico continua sendo açúcar. Em perfil de nutrientes, em teoria, é a mesma coisa. O que muda é isso, algumas vitaminas e minerais, antioxidantes, mas no geral é a mesma coisa. Então não adianta você querer trocar, né, o açúcar ou trocar o café porque você acha que vai ter menos cafeína ou porque que em geral não, isso não muda. Isso não, então o que muda é a quantidade de agrotóxicos. Sim. Muito bem lembrado. Eu pensei que pudesse ter alguma diferença na cafeína. Não, em geral não. Não tem. Quando a gente fala de antioxidantes, aí tem bastante, vitaminas também. Mas nesses componentes, não. Vamos para a próxima pergunta, então, do nosso e-mail. Olha lá, vamos ver de quem que é. Na tela. Kelly Maria de São Paulo. Beijo, Kelly. Alimentos hidropônicos são a mesma coisa que os alimentos orgânicos? Não. Boa pergunta, é verdade. Aquele alface hidropônico, a rúcula hidropônica, é verdade? Sim. Não tinha pensado nos hidropônicos. E aí, qual a diferença? Não são a mesma coisa, tá? Exatamente por isso. O orgânico é aquele que você tem lá toda a comprovação de que ele que ele é 100% isento de fertilizantes químicos, de agrotóxicos, enfim. O hidropônico, ele é aquele que é cultivado, né, mais próximo de água, que tem mais água durante toda a parte do cultivo. Tem menos, mas ainda tem. Ainda não é a melhor opção. Não é a melhor opção. Não. Orgânico é orgânico, hidropônico é bom, acaba sendo uma opção interessante, mas ainda não é a melhor. Agora, o que eu acho bacana a gente dizer aqui também é o seguinte. Os alimentos orgânicos, importante a gente explicar a diferença entre eles, né, para os outros alimentos, para quem quiser fazer essa escolha, mas claro que outros alimentos que não são orgânicos, muitos outros, também são fiscalizados, também tem órgãos aí que vão regulamentar e que não quer dizer que vão trazer algum problema também. Senão não estariam à venda no supermercado. Sem dúvida. E a gente não estaríamos aqui todos tendo aí a saúde, enfim, vivendo, trabalhando, tendo a vida no dia a dia. Essa questão do orgânico, foi o que eu falei, alguns alimentos que eu acho que a gente tem que priorizar. Então, assim, é óbvio, se você puder fazer uma escolha, né? Até porque a questão não é que você vai comer agora uma maçã convencional e vai ter uma reação. Porém, a longo prazo, você sabe que é uma sobrecarga de produtos químicos para o teu organismo. A longo prazo, entendeu? Do mesmo jeito que tem gente que tem reação agora, tem gente que, em teoria, nunca vai perceber. Sem dúvida. E tem muitas fazendas, muitos lugares que também tem isso, acabam impedindo que tenha um excesso de agrotóxico, que acaba tendo um selo também de qualidade. Sem dúvida. Tudo isso a gente tem que colocar, lógico, não é? Lógico. E nesse ponto, é por isso que a gente, quando vai fazer nossas compras e tal, a gente confia aí nas grandes marcas, nos alimentos, não é? Porque se não fosse assim também, como é que a gente estaria aqui? Então não é falando mal nem falando bem, a gente está só fazendo aí uma comparação. Alguns alimentos, como você falou, eu achei interessante a comparação que você fez do tomate, do morango, do pimentão, até pela casca ser mais fina. Então, quem consome muito tomate, eu na gravidez, eu optei pelo orgânico, pelo tomate, até acho legal contar isso, porque, Carol, você teve um desejo na gravidez? Tive, tomate. Eu não sei se você lembra, mas eu comia 9 tomates por dia.
Olha. Então, neste momento eu falei, então eu vou comer 9 tomates orgânicos. Sim. Mas foi só com o tomate, com as outras, não é verdade? Aí agora que eu não posso comer tanto tomate, então assim, agora eu tô consumindo os produtos normais, não tô consumindo o tomate orgânico. Mas quando a gente tem um excesso, às vezes, de alguma coisa, de repente é legal a gente fazer uma comparação e mais do que isso, conversar com o médico. Sim. Não é verdade? Procurar sempre um nutricionista, um profissional da saúde pra gente tirar as dúvidas e Sem ter certeza que a gente tá sem fazendo a dúvida. melhor escolha. Mas isso é muito interessante porque a demanda, ela tá aumentando bastante. A demanda, a gente começa a ver no supermercado que tem muito produto orgânico. A maioria das pessoas não sabe exatamente, mas orgânico e outro é igual, a mesma coisa, então, né, não vale a pena mudar, esse aqui é mais caro, o outro não. Então, isso é bem interessante, né? Conscientizar a população de que para alguns alimentos é a melhor escolha. Não, eu acho. E eu quero finalizar a nossa pauta até falando o seguinte. A gente tocou no assunto do leite, que a gente consome muito leite. Eu adoro leite, falei, né, que eu adoro de verdade. E agora, não, e eu perguntei na pauta de segunda-feira se era mito ou verdade que tomar muito leite aumentava a produção de leite. Não, a aumentação. É mito que aumenta. Mas acreditando ou não, a gente bebe muito leite, não sei. Principalmente nessa fase dá mais vontade ainda. Mas especificamente falando do leite. Existem fazendas mesmo, até a Gláucia que me passou essa informação, que possuem um selo, né, que vai provar isso, que tem qualidade e que a gente pode consumir. Até bem pouco tempo a gente acompanhou na TV alguns problemas que aconteceram, todo mundo acompanhou nos jornais. Então é muito bacana quando a gente tem as marcas que a gente confia, que tem credibilidade e que a gente sabe que passam por todo esse processo. Sem dúvida, e que são marcas de confiança. Então isso é muito importante também. Pra tudo. A gente tem que, aqui a gente não tá, imagina, jamais nem criticando nem nada, mas a gente tem muita oferta de vários tipos de produto. Então as pessoas têm que ter alguma consciência e procurar, entendeu? Porque existem vários órgãos que fiscalizam e que vão atrás. Então, e no Brasil, isso é muito sério. Os órgãos regulamentadores são muito sérios. São sim. Bom, para quem quiser entrar em contato com a Nath, porque esse é um assunto que a gente poderia ficar o programa inteiro, porque tem muita coisa para falar mesmo. É um assunto que acaba sendo até polêmico, porque são escolhas da nossa vida, escolhas de alimentação, isso não é fácil, mas a gente quis mostrar aqui algumas diferenças básicas, até para o pessoal de casa entender, quem ainda não conhecia a diferença entre os produtos orgânicos e outros produtos. Para entrar em contato com a Natália Colombo, que é nutricionista funcional, só acessar o site www.nc de Natália Colombo, nutri, tudo junto.com.br, ncnutri.com.br. O telefone 0 operadora 11 3083 4559 3083 4559. Obrigada. Obrigada a você, Tava com muita Carol. saudade. Parabéns pelo Eu seu também casamento, tava. viu? Obrigada. Fiquei super feliz. Até a próxima, volta logo. Até, volta sim. Beijo.